Imagine alguém que todos dizem que está acabado, que não tem mais chances. E então, contra todas as previsões, essa pessoa volta ainda mais forte. Parece até coisa de filme, não é? Mas e se eu te dissesse que isso já aconteceu muitas vezes ao longo da história? E não só isso, e se existirem sinais bíblicos que indicam que isso pode ser parte de um plano muito maior? Nos últimos anos, Donald Trump tem surpreendido o mundo inteiro. Sempre que tudo parecia perdido, ele conseguiu se reerguer de formas que ninguém esperava. Seria apenas sorte ou há algo mais profundo por trás disso? A Bíblia está cheia de histórias sobre pessoas improváveis que foram escolhidas para cumprir grandes propósitos. Moisés, que era apenas um bebê abandonado, se tornou o líder que libertou seu povo da escravidão. Davi, um simples pastor de ovelhas, foi ungido como rei de Israel. Até Jesus, filho de um carpinteiro, desafiou o mundo e mudou a história para sempre. Se olharmos bem, Deus sempre escolheu aqueles que ninguém esperava para realizar grandes feitos. Como diz a Escritura, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Agora vem a grande pergunta: será que Trump se encaixa nesse padrão? Será que existem sinais de que ele pode estar cumprindo um papel maior do que imaginamos? Hoje vamos revelar 7 sinais bíblicos que muitos acreditam estar ligados à sua trajetória. Fique atento, porque algumas dessas conexões podem até estar relacionadas a profecias que ainda não se cumpriram. E claro, queremos saber sua opinião. Essas coincidências são apenas obra do acaso ou fazem parte de algo muito maior? Deixe seu comentário e compartilhe sua visão. Agora, vamos ao primeiro sinal. Primeiro sinal, o número 45 e a profecia de Ciro Donald Trump foi o 45º presidente dos Estados Unidos. E, curiosamente, no capítulo 45 do livro de Isaías, encontramos uma profecia intrigante. Nesse trecho, Deus fala diretamente a Ciro, um rei estrangeiro, chamando-o pelo nome e dizendo que ele foi escolhido para cumprir um propósito divino, mesmo sem conhecê-lo. Ciro, também chamado de Ciro, o Grande, foi o rei da Pérsia que, de forma inesperada, libertou os israelitas. Ele não fazia parte do povo de Deus e nem era um homem religioso, mas mesmo assim foi usado para um plano grandioso: permitir que os judeus voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Esse foi um dos momentos mais marcantes de restauração na história de Israel. O mais impressionante é que Ciro não era um líder tradicionalmente ligado à fé, mas ainda assim foi peça-chave em algo muito maior do que ele mesmo poderia imaginar. A Bíblia mostra repetidamente que Deus escolhe pessoas que o mundo jamais esperaria, líderes improváveis que acabam desempenhando papéis essenciais. Agora pense nisso. Haveria um paralelo entre Ciro e Trump? E se essa profecia não estivesse falando apenas do passado, mas também de algo que ainda estava por vir? Trump, assim como Ciro, teve uma ascensão política inesperada. Ele não veio do meio religioso, não tinha o apoio das elites tradicionais, mas ainda assim chegou ao poder e tomou decisões que mudaram o destino de Israel e do mundo. Sua jornada não foi perfeita, e talvez nem precise ser, porque no fim das contas não é a perfeição do escolhido que importa, mas sim o propósito que ele deve cumprir. Sem sequer perceber, Trump pode estar desempenhando um papel dentro de um plano muito maior do que ele imagina. E se olharmos para a Bíblia, não é exatamente isso que sempre acontece? Deus usa aqueles que ninguém espera para realizar coisas grandiosas. Muitas pessoas veem sua reeleição como um sinal de que ele foi escolhido para proteger Israel e cumprir um papel profético. Mas isso é só o começo. Agora, vamos ao segundo sinal: a conexão profética.
Entre Trump e Jerusalém, uma decisão que pegou o mundo de surpresa, Donald Trump fez algo que nenhum outro presidente dos Estados Unidos havia feito antes. Reconheceu Jerusalém como a capital oficial de Israel e transferiu a embaixada americana para lá. Essa atitude não foi apenas uma questão política, mas também carregava um forte significado espiritual, reacendendo antigas profecias e gerando debates sobre o papel de Trump dentro de um possível plano divino. Desde tempos antigos, Jerusalém tem sido o coração da fé judaica, mencionada inúmeras vezes na Bíblia como o local escolhido por Deus para estabelecer o seu nome. No entanto, por muitos anos, a cidade foi alvo de disputas políticas e religiosas. Outros líderes preferiram evitar esse assunto para não causar conflitos, mas Trump tomou uma decisão que muitos interpretaram como o cumprimento de uma promessa bíblica. A Bíblia traz uma promessa clara: abençoarei os que te abençoarem. Gênesis 12, 3. Muitos acreditam que essa passagem se refere à relação das nações com Israel. Dessa forma, a decisão de Trump poderia ser vista como um passo profético, preparando o caminho para eventos ainda maiores. Nos livros de Ezequiel e Apocalipse, Jerusalém aparece como o centro da restauração divina, um lugar onde o templo será reconstruído e onde a presença de Deus se manifestará de maneira definitiva. Ao reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, Trump não apenas alterou a dinâmica da política internacional, mas também, segundo alguns, pode ter iniciado uma nova etapa no cumprimento de antigas profecias. Para muitas pessoas, sua atitude reflete a de alguém que, mesmo sem perceber, foi usado para realizar um propósito maior. Mas essa não foi a única ação de Trump que gerou discussões sobre seu papel no destino de Israel. O próximo sinal revela ainda mais sobre essa misteriosa conexão. Terceiro sinal: os acordos de Abraão e a aliança inesperada. Em 2020, um evento inédito chamou a atenção do mundo: a assinatura dos acordos de Abraão. Pela primeira vez, Israel e diversas nações árabes deixaram de lado décadas de desconfiança e conflitos para estabelecer uma aliança diplomática. Foi um momento surpreendente para muitos. Como algo assim poderia acontecer após tantos anos de rivalidade? Para alguns, os acordos eram apenas uma jogada política. Para outros, esse acontecimento tinha um significado profético profundo. O nome Acordos de Abraão não foi escolhido ao acaso. Abraão é uma figura central para o judaísmo, cristianismo e islamismo, sendo reconhecido como o pai da fé por bilhões de pessoas. Sua história está ligada à promessa de Deus de fazer dele uma grande nação e de abençoar todos os povos da terra. As Escrituras falam sobre um tempo em que nações inimigas se uniriam. No livro de Isaías, há uma passagem que menciona Israel, Egito e Assíria, vivendo juntos em harmonia e sendo uma bênção para o mundo. No entanto, nem todos enxergaram os acordos como um motivo de comemoração. Algumas pessoas alertaram que esse evento poderia ser um prenúncio de algo maior. O apóstolo Paulo escreveu: quando disserem paz e segurança, então virá repentina destruição. Diante disso, surge a questão: por que Donald Trump? O que levou justamente ele, e não outro líder, a alcançar esse feito diplomático? Trump nunca foi visto como um pacificador tradicional, mas conseguiu realizar algo que outros nem tentaram. Independentemente da resposta, o fato é que esses acordos marcaram um ponto de virada na história e, para muitos, representam algo muito maior do que uma simples negociação política. Seriam apenas um movimento estratégico ou um indício de que eventos proféticos estão acontecendo diante dos nossos olhos. Quarto sinal: a guerra em Israel, após a saída de Trump da presidência. A derrota de Donald Trump
nas eleições de 2020, foi um choque para muitos de seus seguidores e um momento de grande incerteza. Sua saída da Casa Branca representou o início de uma nova fase, que alguns enxergam como parte de um plano divino e não apenas uma mudança política. Enquanto os olhos do mundo estavam voltados para a transição de poder nos Estados Unidos, algo significativo começou a acontecer longe dali. Israel, a nação escolhida por Deus, se viu novamente à beira da guerra. A frágil paz, que havia sido mantida por alguns anos, começou a ruir, e o ciclo de conflitos na Terra Santa se intensificou mais uma vez. Diante da crescente tensão, muitas pessoas voltaram às Escrituras, onde há profecias que falam sobre tempos difíceis para Israel. O livro de Zacarias traz palavras que parecem se encaixar nos acontecimentos atuais. Esta é a palavra do Senhor a respeito de Israel. Eis que tornarei Jerusalém um cálice que embriagará todos os povos ao redor. Judá também será sitiada, assim como Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem levantá-la se ferirão gravemente, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Zacarias 12. Essas palavras escritas há séculos parecem fazer sentido diante dos eventos recentes. Israel, cercado por inimigos e enfrentando desafios cada vez maiores, volta a ocupar o centro das atenções mundiais. Para muitos, esse conflito não é apenas mais uma guerra, mas um sinal de que tempos proféticos estão se cumprindo. A ausência de Trump na presidência dos Estados Unidos foi vista por alguns como um fator que contribuiu para essa nova onda de instabilidade. Como se sua saída tivesse aberto caminho para tempos difíceis, deixando Israel mais vulnerável em um cenário imprevisível. Para aqueles que acreditam nas profecias bíblicas, esse momento representa um teste para a nação escolhida, um lembrete de que os desafios espirituais e geopolíticos fazem parte de um plano maior. As Escrituras são claras sobre o destino de Israel. Em Gênesis 12, Deus faz uma promessa a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Para muitos estudiosos das profecias, esse versículo reforça a ideia de que Deus protege Israel, mesmo em meio a crises. E esse evento não acontece isoladamente. Ele se conecta diretamente ao próximo e impactante sinal, quinto sinal, o tiro que quase mudou tudo. Era 13 de julho de 2024, em Butler, Pensilvânia. Uma multidão se reunia para assistir a mais um discurso de Donald Trump. O ambiente era animado, como sempre acontecia em seus eventos, enquanto ele falava com sua típica confiança. Mas ninguém esperava que, em questão de segundos, a linha entre a vida e a morte se tornaria tão fina. Durante sua fala, Trump fez um gesto aparentemente comum. Virou a cabeça levemente para olhar um cartaz que alguém segurava na plateia. Um movimento simples, quase automático, que qualquer um poderia fazer sem pensar. No entanto, esse pequeno ato mudou tudo. No exato instante em que ele virou a cabeça, um tiro foi disparado. A bala cruzou o ar em alta velocidade e, em vez de acertá-lo fatalmente, passou de raspão em sua orelha, causando apenas um ferimento superficial. O caos se instalou no local. Pessoas gritaram, seguranças entraram em ação, a tensão tomou conta de todos. Atordoado, Trump levou a mão ao ouvido, sentindo o calor do disparo que quase lhe tirou a vida. Mais tarde ele afirmou: se eu não tivesse virado a cabeça naquele momento exato, não estaria aqui agora. Depois do ocorrido, Trump usou a rede social X para expressar sua crença de que aquilo não foi um simples acaso, mas sim uma proteção divina. Somente Deus impediu que o pior acontecesse, declarou. Isso levanta uma questão importante. Teria sido apenas coincidência ou havia algo maior em ação? Muitos acreditam que esse evento não foi aleatório, mas sim um sinal de que
Forças superiores estavam guiando a situação. A história já mostrou muitos exemplos de líderes que foram protegidos de maneira inexplicável. Na Bíblia, Davi escapou repetidamente das investidas de Saul, pois estava destinado a um propósito maior. Daniel foi jogado na cova dos leões e saiu ileso porque Deus enviou um anjo para protegê-lo. Esses relatos mostram que quando há um chamado divino a ser cumprido, nem mesmo a morte pode impedir. O Salmo 91 reforça essa ideia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Para aqueles que olham com olhos espirituais, o atentado frustrado contra Trump não foi um incidente isolado, mas sim uma prova de que sua missão ainda não terminou. Qual seria o propósito por trás desse livramento? O que ainda precisa ser realizado? Muitos acreditam que sua trajetória está diretamente ligada ao destino de Israel, enquanto outros enxergam um propósito ainda maior. Mas uma coisa é certa, naquele dia em Butler, um segundo fez toda a diferença na sua vida e possivelmente na história do mundo. E isso nos leva ao próximo grande sinal, sexto sinal, a defesa da vida. Desde a concepção, desde que assumiu a presidência, Donald Trump adotou uma postura firme sobre um dos temas mais debatidos na sociedade: a proteção da vida desde o momento da concepção. Durante seu governo, ele defendeu políticas pró-vida e nomeou juízes conservadores para a Suprema Corte, influenciando decisões que limitaram o aborto. Para alguns, essas ações faziam parte de uma estratégia política. Para outros, eram um reflexo de princípios mais profundos, mostrando que ele estava disposto a defender os mais vulneráveis. A Bíblia ensina que a vida é um presente sagrado, algo que deve ser protegido. No Salmo 139 está escrito: Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Essas palavras reforçam a ideia de que cada ser humano é uma criação divina e merece ser cuidado desde o primeiro instante. Trump ganhou o apoio de muitos cristãos por sua posição firme nesse assunto, sendo visto como alguém que lutava por um valor inegociável. Mesmo em meio às inúmeras controvérsias de sua carreira política, sua defesa da vida foi interpretada como um compromisso verdadeiro. Em um cenário global onde essa questão ainda gera debates intensos, sua administração garantiu leis e políticas que protegiam os mais indefesos. Além disso, ao indicar juízes conservadores para a Suprema Corte, Trump garantiu que essas políticas tivessem impacto duradouro. Cada nomeação foi vista como uma decisão alinhada a princípios bíblicos, assegurando que a proteção da vida não fosse apenas algo passageiro. Jeremias 1:5 reforça essa visão. Antes de formá-lo, no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Para aqueles que veem os acontecimentos com uma perspectiva espiritual, essas medidas não foram apenas decisões políticas, mas sim parte de um plano maior. Embora Trump não seja um líder tradicionalmente associado à religião, sua postura nesse tema foi interpretada como um ato de coragem e fidelidade a valores eternos. E para quem acredita que cada passo tem um significado mais profundo, essa batalha não é apenas política, mas também espiritual. No entanto, há ainda outro aspecto essencial de sua jornada, um sinal que pode revelar um propósito ainda maior em seu caminho. E sétimo sinal, a defesa da liberdade religiosa. Enquanto esteve no governo, Donald Trump tomou decisões que ajudaram a fortalecer a liberdade religiosa, como poucos líderes fizeram antes. Ele assinou ordens que permitiram que grupos religiosos recebessem apoio financeiro sem precisar abrir mão de suas crenças. Também defendeu o direito de orar nas escolas,
garantiu que funcionários públicos pudessem expressar sua fé livremente e criou iniciativas para proteger cristãos perseguidos ao redor do mundo. Muita gente acredita que nos tempos modernos, a fé tem sido cada vez mais deixada de lado ou até censurada. Mas Trump tomou uma posição firme, deixando claro que a religião não deveria ser silenciada. Para alguns, essas ações foram apenas parte de sua estratégia política. Para outros, foram sinais de algo muito maior, a atuação de um líder inesperado na defesa de um princípio sagrado. A Bíblia ensina que a fé deve ser vivida sem medo. Em Mateus, Jesus disse: "Vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus." Mateus 5, 14 e 16. Para aqueles que interpretam os acontecimentos à luz da palavra de Deus, Trump seguiu o exemplo de grandes líderes bíblicos, pessoas comuns, com falhas, mas que foram escolhidas para proteger a fé e criar um ambiente onde ela pudesse crescer. Outro versículo muito lembrado nesse contexto está em 2 Crônicas 7:14. "Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e curarei sua terra." Para muitos cristãos, Trump não apenas falou sobre liberdade religiosa, ele agiu para protegê-la. Em um tempo onde demonstrar fé pode ser visto como algo inadequado, ele foi contra essa ideia e passou uma mensagem clara. A fé não só merece respeito, mas deve ser defendida. A história já mostrou que Deus pode usar líderes improváveis para realizar grandes feitos. Davi, antes de ser rei, era apenas um pastor de ovelhas. Ciro, um governante persa, foi chamado de ungido do Senhor. Agora, muitos se perguntam: será que Trump também faz parte desse plano maior? Os 7 sinais que apresentamos neste vídeo apontam para um cenário intrigante, um líder fora do comum, decisões marcantes e ações que para muitos lembram princípios bíblicos. Mas, no fim das contas, a resposta depende da forma como cada um interpreta os tempos em que vivemos. E você acredita que tudo isso faz parte de um plano divino ou seria apenas coincidência? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Se quiser continuar explorando os mistérios da fé e da profecia, assista a este vídeo recomendado. Até a próxima e que Deus te abençoe.